Ok. Beleza. Então, bora lá. Então, né, tudo que a gente discutiu nas aulas anteriores estava relacionado ao conteúdo da eletrostática. Hoje a gente continua, tá? E finaliza a parte da eletrostática e já começa o conceito da eletrodinâmica. Beleza? Então tá aí, ó. A gente discutiu o que é eletrostática, chegamos nos conceitos básicos que a gente já definiu, e aí hoje a gente dá sequência. Ficou faltando a gente falar, né, sobre campo elétrico, potencial elétrico, né? A gente já até começou, já introduziu campo elétrico e potencial elétrico, mas não deu tempo da gente tá explanando muito a ideia, não. Então, hoje a gente vai findar esse conceito, vai ver o trabalho da força elétrica e aí termina a matéria sobre eletrostática. Beleza? Termina entre aspas, porque mais adiante a gente vai ter que retornar em capacitores elétricos. Então, isso aqui a gente falou, lei de Coulomb, força elétrica, potencial elétrico, vimos a relação que existe entre os dois, fizemos os exercícios de fixação, e aí a gente findou aqui, não é isso? A gente findou em campo elétrico. Confere aí, gente. Então agora a gente vai dar sequência, tá? Vamos só estar fazendo uma reprise do que a gente falou de campo elétrico e aí a gente continua, beleza? Então, o que a gente discutiu com relação ao campo elétrico? Nós fizemos, a priori, uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional, não é isso? O campo gravitacional é representado pela aceleração da gravidade, né? Que ela depende de uma força e de um corpo de massa m. O campo elétrico ele é bem análogo ao campo gravitacional, né? Vai depender de uma força, só que é a força elétrica, e de um corpo de massa m, que no caso é a carga elétrica, ok? Vimos que a intensidade do campo elétrico é dada pela razão entre a força elétrica e a carga de prova, tá? É bem análogo com o campo gravitacional, é uma força, só que a força peso, e um corpo qualquer de massa m que, por evidência, vai estar em queda livre devido ao fato do campo gravitacional ser um campo de atração ao centro da Terra, né? Falamos sobre forças de atração, força de repulsão, não é isso? E com o campo elétrico, nós vimos que ele tem direção e sentido além da intensidade. Por que tem direção e sentido? Pelo fato da setinha em cima da letra E, que representa campo elétrico, e isso implica que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, que depende, além do valor numérico, que é a intensidade, depende também da direção e do sentido, não é isso? A direção, independente do valor da carga de prova ser maior ou menor que zero, o campo elétrico e a força elétrica vão ter a mesma direção, e o sentido vai depender da carga de prova. Se a carga de prova for maior que zero, o sentido da força e do campo é o mesmo. Se a carga de prova for menor que zero, o sentido da força e do campo são opostos. Unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Por que Newton por Coulomb? Unidade de medida de força Newton, de carga Coulomb. Então, campo elétrico, Newton por Coulomb. Haja visto também, né, que nós vimos as condições para existir campo elétrico. Só vai existir campo elétrico se Q for maior que zero ou se Q for menor que zero. Falamos que se Q for igual a zero, não haverá a existência do campo elétrico. Conforme nós tínhamos destacado, a finalidade da carga de prova é provar a existência ou não do campo elétrico. Então, se eu não coloco uma carga, se eu coloco uma carga de prova nula, em consequência disso, nós vamos ter um campo elétrico nulo. Confere? Posterior a isso, né, nós falamos do potencial elétrico, a ideia é a mesma, né? Para existir potencial elétrico, aqui é um V, não, aqui é V e é PEL e Q. Para existir vetor potencial elétrico, tem que existir campo elétrico, vetor campo elétrico. Tá? Da mesma forma que para existir energia tem que existir força, e para existir esse potencial elétrico, assim como é colocado uma carga de prova para verificar a existência do campo elétrico, é colocada uma carga de prova para verificar a existência do potencial elétrico. Ok? Vou sair sem querer aqui. A unidade de medida de potencial elétrico é joule por coulomb. Joule devido ao fato de energia, toda e qualquer forma de energia é dada em joule.
e a unidade de medida de carga elétrica é Coulomb. E aí a gente finalizou que em campo elétrico de carga pontiforme, assim como existe o campo elétrico de carga pontiforme, existe também o potencial elétrico de carga pontiforme. Então, vamos só recapitular. A finalidade, qual é a função da carga de prova para o campo elétrico? Verificar ou não a existência do mesmo. Feito isso, verifiquei, coloquei uma carga de prova maior ou menor que zero, eu posso retirar essa carga de prova. Mas eu só posso retirar essa carga de prova se eu substituí-la por uma outra carga, só que uma carga de fonte de mesma intensidade. Então, ó, vetor campo elétrico é força elétrica sobre o módulo da carga de prova. Destacamos que na carga de prova aqui tem que ter módulo, porque vetor campo elétrico é uma grandeza sempre positiva, além de vetorial. E nós vimos que a força elétrica, lá na lei de Coulomb, ela é dada pela constante eletrostática no vácuo, o qual o seu valor é 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica o módulo das cargas que são separados pelo quadrado de uma distância d qualquer. Então, sabido disso, a gente sabe que campo elétrico é força elétrica sobre carga. E força elétrica é K vezes Q em módulo sobre D ao quadrado. Então, no lugar de Fel, substituiu a expressão que é válida. Então, é K vezes Q em módulo sobre D ao quadrado. Só que aqui está dividido pelo módulo da carga de prova. Então, coloquei a carga de prova, verifiquei a existência do campo elétrico, eu retiro essa carga. Por quê? Se eu coloco uma outra carga de fonte de mesma intensidade, se eu tenho um valor aqui multiplicando e tem esse mesmo valor embaixo dividindo, eu posso simplificar cortando o valor de cima e de baixo. Então, cortei uma carga de fonte, cortei uma carga de prova, verifiquei que o vetor campo elétrico de carga pontiforme nada mais é do que K vezes o módulo da carga de fonte que sobrou, dividido pelo quadrado da distância que está separando essa carga de um ponto P qualquer. O potencial elétrico, a ideia é a mesma, né? Energia potencial elétrica é K vezes Q sobre D, isso sem módulo, porque energia, assim como potencial, são grandezas escalares positivas ou negativas, então não há necessidade do módulo. Então, se potencial é EPEL sobre Q, então no lugar de EPEL, substitui a expressão K vezes Q sobre D dividido por Q. Substituindo a carga de ponte, de prova, substitui por uma carga de fonte, corta aqui em cima, corta aqui embaixo, sobrou só esse restinho de expressão. K vezes Q sobre D. Então, a gente finalizou nisso daí. E aí, a gente findou, de fato, na ideia do campo elétrico de carga pontiforme, além, né, dela ter intensidade, ela também tem direção e sentido. Né? A intensidade é K vezes módulo de Q sobre D ao quadrado, haja visto que agora é carga de fonte, não mais carga de prova. A direção, independente se a carga de fonte for maior ou menor que zero, né, nós vamos ter que ter a mesma direção. E o sentido, né, vai depender se a carga de fonte é maior ou se a carga de fonte é menor que zero. Se Q for maior que zero, a gente chama o sentido do campo de afastamento. Se o Q for menor que zero, a gente define que o sentido do campo elétrico é um campo de aproximação. Por quê? O campo elétrico é uma grandeza vetorial e positiva. Se eu coloco uma carga maior que zero, isto é, uma carga positiva, os opostos se atraem, ao passo que os iguais se repelem. Então, vai haver uma repulsão. Então, o campo vai afastar. Mas se eu coloco uma carga de fonte negativa, né, o campo elétrico continua sendo um campo positivo, correto? E ao invés de ele sofrer agora um afastamento, ele vai passar a sofrer uma aproximação, beleza? E aí nós vimos que, antes mesmo de pular para o de várias cargas pontiformes, que o potencial elétrico, ele não tem direção e sentido, que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aí. Se Q for maior que zero, se Q for menor que zero, o potencial elétrico de carga pontiforme vai ter apenas intensidade. O único que tem intensidade, direção e sentido é o campo, porque somente grandezas vetoriais têm intensidade, que é o valor numérico, tem direção e tem o sentido. Ok? Então, isso aqui a gente não tinha começado a discutir, a gente começa agora. Né? Existe a ideia do campo elétrico de várias cargas pontiformes. Até o presente momento, a gente tinha falado de campo elétrico de carga pontiforme. Mas agora nós temos um campo elétrico com várias cargas pontiformes relacionadas ao mesmo ponto. Então, eu tenho um ponto qualquer aqui e eu
eu tenho um campo elétrico aqui, um campo elétrico aqui, um aqui, um aqui, em todas as direções e sentidos. Por que eu vou ter esse campo? Porque eu vou ter carga 1, vou ter carga 2, vou ter carga 3 e assim sucessivamente. Então, a quantidade de carga que eu tiver, eu tenho um campo puntiforme. Então, se esses campos não tiverem mesma direção e mesmo sentido, então eu vou ter vários campos elétricos. Para a gente saber qual é o campo elétrico resultante com relação ao ponto P, basta a gente fazer uma soma vetorial desses campos, ou seja, o campo 1 mais o campo 2 mais o campo 3, vetorialmente falando. Se a gente quiser descobrir qual é o potencial elétrico de cargas puntiformes, porque se existe campo elétrico, existe potencial. Se não existe campo elétrico, consequentemente também não existe potencial. Então, se eu quiser saber qual é o potencial elétrico do ponto 1, ponto 2, ponto 3 até o ponto N, aí eu faço uma soma algébrica, tá? Não é mais uma soma vetorial. Por que eu não posso fazer soma vetorial? Porque ao fato que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, o potencial é uma grandeza escalar. Então, não pode ser feito uma soma vetorial de uma grandeza escalar. Ok? E aí, fica uma contextualização. Fica a contextualização para a gente, tá? Com relação ao que a gente acabou de falar. Exercício bem simples, tá? Bem simples, simples, simples mesmo. Só que a gente vai fazê-lo junto aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Uma carga de prova Q, haja visto que quando é carga de prova, o Q é minúsculo, tá? E quando é carga de fonte, o Q é maiúsculo. Então, já fala que a carga de prova, ela vale menos 2 microcoulomb. Então, nós sabemos que no Sistema Internacional de Unidade de Medida, a unidade de medida de carga é coulomb, e aqui está em micro. Só que a gente já discutiu nas aulas anteriores que 1 microcoulomb equivale a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, menos 2 microcoulomb vai ser menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Aí, se fosse menos 2 milicoulomb, aí ao invés de ser menos 2 vezes 10 a menos 6, passaria a ser menos 2 vezes 10 a menos 3, e assim sucessivamente. Então, já falou, né, que a carga é 2 vezes 10 a menos 6, e que uma força elétrica sofre a ação de uma força elétrica, Fel, tá? Força elétrica aqui, Fel, ela vale 8 vezes 10 elevado a 2, Newton, e pede para determinar a intensidade do vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico representado pela letrinha E, com a setinha em cima, tá? Porque é uma grandeza vetorial. Esse vetor campo elétrico ele é igual à razão entre a força elétrica e a carga de prova, observação, né? Em módulo. Então, se a gente quiser saber quanto vale esse vetor campo elétrico, basta a gente fazer essa divisão aí. O potencial foi dado, 8 vezes 10 a 2, dividido pela carga elétrica em módulo, que vai ser menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Dividindo isso aí, né, conforme nós já tínhamos feito nos exercícios anteriores, divide os valores, conserva a base e, como é divisão, subtrai expoente. Então, o vetor campo elétrico nada mais é do que 8 dividido por 2 e não por menos 2, porque o menos 2 está em módulo, então vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 2 menos menos 6, menos 2 não, 2 menos menos 6, menos com menos mais, 2 mais 6 elevado a 8. Então, unidade de medida, Newton por coulomb. Ok? Antes de passar para o exercício de contextualização 2, tem alguém que não entendeu o que foi feito no 1? Pode passar? Beleza. Então, conforme o conteúdo, né, os exercícios também eles vão vindo em graus de dificuldade. Então, exercício 2 é uma carga elétrica puntiforme, agora já não é mais uma carga de prova, já colocou a carga de prova, verificou a existência do campo elétrico, substituiu essa carga de prova por uma carga de fonte. Então, falou que o valor da carga de fonte, né, a carga puntiforme,
é menos 2 microcoulomb. Então, a ideia é a mesma, né? Menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Gera um campo elétrico no vácuo. Determine o potencial elétrico. Potencial elétrico é representado pela letrinha V, não é isso? Então, potencial elétrico, uma interrogação. E a intensidade do vetor campo elétrico, então quer saber duas coisas, quer saber o valor de V e quer saber também o valor de E, potencial elétrico e vetor campo elétrico, num ponto situado a uma distância de 3 metros da carga. Então, a distância que está esse potencial e esse vetor da carga é uma distância de 3 metros. Antes da gente resolver, né, aqui como é uma carga pontiforme, uma carga de fonte, ela vai depender da constante eletrostática no vácuo. Ah, mas o exercício não deu, não tem problema. Se o exercício não der, a gente já sabe que essa carga, essa constante eletrostática, o próprio nome já fala tudo. Ela é constante, o seu valor é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Haja visto que newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, isso aqui a gente não pode confundir, tá, gente? Que tem muita gente que acha que isso aqui é um valor. Isso aqui é a unidade de medida da constante. Por exemplo, se a unidade de medida de peso é newton, a unidade de medida de massa é quilograma, a unidade de medida de constante eletrostática no vácuo é newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, para calcular o potencial elétrico, basta a gente fazer V igual a K, ou K0, né? K0, tanto faz, vezes a carga de fonte, dividido pela distância. Haja visto que no potencial elétrico, devido ao fato de ser uma grandeza escalar positiva ou negativa, a carga de fonte ou a carga de prova, se fosse o caso, não vem com moda. Então, a gente resolvendo isso daqui, né? Resolvendo, o potencial vai ficar o valor da constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Quem tiver dificuldade na hora de fazer esse produto aqui, se quiser colocar entre parênteses o menos 2, sem problema, dividido pela distância, que é 3. Se quiser simplificar aqui, né, corta esse 3 com esse 9, vai sobrar 3 aqui em cima e 1 embaixo, fica muito mais fácil. Então, esse potencial elétrico nosso aqui, ele vai ser igual 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6, multiplicação, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 mais menos 6, mais com menos, 9 menos 6, vai dar 3. Então, menos 6 vezes 10 elevado a 3. Unidade de medida de potencial elétrico é joule por coulomb ou simplesmente volt. A gente vai começar já a trabalhar volt pelo fato de lá na eletrodinâmica a gente não vai usar mais joule por coulomb, ok? Então, resposta feita. Ah, acabou o exercício? Não. Por que ainda não acabou? Porque além de pedir o potencial, o exercício pede o vetor campo elétrico. A formulazinha é bem parecida, né? Vai ser E igual a K, ou K0, que é a constante eletrostática no vácuo, vezes o módulo da carga de fonte, dividido pela distância ao quadrado. A única diferença é essa, né? Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o módulo da carga de fonte, que vai ser menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, pelo fato de ser microcoulomb, dividido por d ao quadrado. A distância é 3 elevado ao quadrado, 9. O que a gente pode fazer? Simplificar esse 9 com esse 9, vai sobrar 1 aqui em cima e 1 embaixo. 1 vezes 2, por que agora é 1 vezes 2 e não 1 vezes menos 2? Porque a carga está em módulo. Então, o vetor campo elétrico vai ser
2, conserva a base e somos expoente. 9 mais menos 6 elevado a 3. Unidade de medida, Newton por coulomb. Ok? Alguém teve alguma dúvida nesse exercício? Pode pular para o outro? Ok. Esse aqui agora, né? Conforme o conteúdo ele vai ficando mais complexo gradativamente, os exercícios também. Então, a primeira coisa que a gente tem para fazer é ler o exercício e tentar resolver o que tem para resolver. Considere as cargas pontuais. Pontuais e pontiforme significa a mesma coisa, quer dizer que essa carga está separada de um ponto qualquer, tá? Com relação ao valor. Aqui 3 metros, 3 metros. Do ponto A até K1, a gente tem uma distância de 3 metros, que subiu aqui. E do ponto A até o ponto Q2, a gente também tem uma distância de 3 metros. Então, falou que as cargas, elas valem respectivamente, Q1, 3 microcoulomb, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e Q2 vale 4 microcoulomb, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Determine, então pede para determinar o módulo do vetor campo elétrico no ponto A e o valor algébrico do potencial elétrico no ponto A. Então, vamos sumir com essas grandezas aqui, a gente volta lá no outro desenho. Pronto. Resolvendo aqui, então. Voltando no exercício que está aqui, né? O que acontece? Aqui nós temos dois campos, campo 1 e campo 2, devido ao fato de a gente ter duas cargas, carga 1 e carga 2. Então, a gente primeiro, antes de saber qual é o campo resultante no ponto A, nós precisamos saber quem é o campo no ponto 1, quem é o campo no ponto 2, e a mesma coisa com o potencial elétrico. Nós vamos ter o potencial elétrico da carga 1, potencial elétrico da carga 2. Então, vamos lá. Como que calcula a observação? O exercício novamente não deu, né? Mas a constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, unidade de medida, Newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb quadrado. Resolvendo, tá? Então, nós vamos resolver primeiro o campo elétrico 1. Então, o campo elétrico 1 vai ser, a fórmula é a mesma, tá? Constante eletrostática vezes módulo da carga de fonte dividido pela distância ao quadrado que está separando essa carga de um ponto qualquer, que no nosso caso aqui é ponto A. Então, o campo elétrico 1 vai ser a constante, vou copiar aqui para ficar mais fácil, 9 vezes 10 a 9, que multiplica o módulo da carga de fonte, perdão, que é 3 vezes 10 a menos 6. Isso em módulo. Isso tudo está dividindo a distância ao quadrado. A distância da carga 1 até o ponto A é 3 metros. Como é 3 elevado ao quadrado, vai dar 9. Simplificando aqui, né, a mesma ideia do exercício anterior. Simplificando, dividindo esse 9 com esse 9, sobra 1 em cima e 1 embaixo. 1 que multiplica 3, dá 3. 3 vezes 10. Conserva a base, somos expoente. 9 mais menos 6 vai ser elevado a 3. Então, já descobrimos quem é o campo elétrico 1. O campo elétrico 1, ele vale 3 vezes 10 elevado a 3 Newton por coulomb. Aí agora a gente calcula o campo 2. A ideia é a mesma, tá? Só que ao invés de multiplicar pela carga 1, a gente vai multiplicar pela carga 2. Então, isso aqui vai estar tudo igual. 9 vezes 10 a 9, que multiplica o módulo da carga de fonte, que no caso aqui é menos 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que continua sendo 9. Então, quer dizer
que o campo elétrico da carga 2 vai dar, simplificou esse 9 com esse 9, sobrou 1 vezes 4, por que não menos 4? Porque para ser menos 4, teria que ser sem módulo, e como está em módulo, fica 4. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 3. Unidade de medida disso aqui é Newton por coulomb. Então já calculamos quem é o campo 1, quem é o campo 2. Agora uma pergunta para vocês aí. Como que a gente calcula agora o campo resultante? Alguém se habilita? A soma? A soma de que forma, Albert? É a soma, mas como? Vou voltar no desenho aqui, ó. Aqui nós achamos o campo 1, aqui nós achamos o campo 2. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, a soma tem que ser uma soma vetorial. Se a gente parar para pensar aqui, ó, a carga 1 com relação ao ponto A e a carga 2 com relação ao ponto A, ele nos dá um campo elétrico resultante aqui, ó, perpendicular não, formando um triângulo retângulo. E conforme a gente já é sabido por nós, né, para a gente calcular esse campo resultante aqui, que é o campo A, basta a gente fazer o teorema de Pitágoras. Como é que a gente vai resolver isso daí? O campo resultante, então R resultante elevado a 2, por quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ser a hipotenusa ao quadrado, que é o campo resultante ao quadrado, é igual ao campo 1 ao quadrado, mais o campo 2 também ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, como que a gente vai resolver isso aqui agora? O campo resultante, ele vai ser elevado a 2, não é isso? Ao quadrado. Ele vai ser igual. O campo 1 ao quadrado vai ser 3 vezes 10 elevado a 3. Isso ao quadrado, mais o campo 2, que vai ser 4 vezes 10 elevado a 3, também ao quadrado. Então, a gente vai ter como resposta aqui que o campo resultante, tirando, né, o quadrado, coloca em raiz, então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. Como é que a gente faz na potencialização com potência de base 10? Multiplica o valor, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 6, 9 vezes 10 elevado a 6, mais 16 vezes 10 elevado a 6. Aí coloca em raiz, raiz quadrada de 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 vai ser 5. Mais ou menos 5, não é isso? Mais ou menos 5 vezes 10 elevado a. E quando eu tiro da raiz, 6 dividido por 2, 3. Unidade de medida, Newton por Coulomb. Tá certo a resposta aqui? Elevado a 3 e aqui mais ou menos 5? Ou tem alguma incoerência aqui? Tem alguma incoerência? Tem, né? Porque, matematicamente falando, quando se tira a raiz, fica mais ou menos, mas como o campo elétrico é uma grandeza sempre positiva, então não tem um menos aqui não. Ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que não mais com o campo elétrico, e sim com o potencial elétrico. Então vai ser, vamos ter que achar o valor de V1, vamos ter que achar o valor de V1, vamos ter que achar o valor de V2,
E aí a gente vai ter que achar o V resultante. Aqui a gente vai fazer direto, tá, gente? É bem fácil, tá? Porque já está montado aqui em cima. Então, a constante é 9 vezes 10 a 9, que multiplica sem módulo 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância sem ser ao quadrado. Então, por 3, simplifica esse 3 com esse, sobra 9 e aqui sobra 1. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 3. Unidade de medida que a gente está usando aqui é volt. Já o potencial 2, a ideia é a mesma, tá? Então, aqui de novo, ó, 9 vezes 10 a 9, que multiplica menos 4 vezes 10 a menos 6 sem módulo, porque é uma grandeza positiva ou negativa, dividido por 3. Vai simplificar aqui, 3, vai sobrar, cortou, né? Aqui vai estar 3, dividido por 9, dividido por 3 dá 3. 3 vezes 4, 16. Só que aqui vai ficar menos 16 vezes 10 elevado a 3 volt. Daí, gente, conforme a gente já tinha discutido, o correto era no V2 andar uma casa para a esquerda e somar no expoente. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer isso, porque quando se trabalha soma e subtração de números na potência de base 10, o expoente tem que ser o mesmo. Então, já está em 3. Se eu ando uma casa para a esquerda, eu vou fazer que fique menos 1,6 vezes 10 a 4. E eu não posso somar o expoente 3 com o expoente 4. Então, deixa do jeito que está. Como que a gente vai achar o potencial resultante? Vai ser a soma dos dois, né? Do potencial 1 mais o potencial 2. Então, quer dizer que o potencial resultante vai ser o potencial 1, 9 vezes 10 elevado a 3, mais com menos dá menos, então menos 16 vezes 10 elevado a 3. Então, nós vamos ter um potencial elétrico resultante igual a menos 7, né? Menos 7 vezes 10 elevado a 3 volt. Prontinho. Ok? Aí vem o exercício 4. Tem outros exercícios em sequência aqui, tá? E esses daqui vai ficar para vocês fazerem. Pode estar mandando pelo WhatsApp lá para a gente estar conferindo depois. Pode ser? Ok, gente? Então a gente deixa esses daqui. Vamos começar a fazer isso daqui só para vocês entenderem o que é para ser feito nesse. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P do esquema a seguir, considerado no vácuo. Então, a carga A aqui é menos 20 microcoulomb, a carga B 25 microcoulomb. O potencial A, o campo elétrico A vai sofrer aproximação com a carga A e o campo elétrico B vai sofrer afastamento com a carga B. Então, o campo A vai aproximar da carga A e o campo B vai afastar da carga B pela velha máxima dos opostos se atraindo e os iguais se repelir. A distância da carga B até o ponto P é de 5 metros, a distância da carga A até o ponto P é uma distância de 10 metros. Então, a ideia é a mesma, tá? A gente vai pegar e vai trabalhar da mesma forma que foi feito no exercício anterior. Então, jogou aqui para cima. Pede para determinar a intensidade do vetor elétrico campo resultante. Então, quer saber só o EE resultante. Então, nós vamos ter que achar quanto vale EA. Depois que achar quanto vale EA, a gente vai ter que achar quanto vale EB, que no caso é o campo elétrico do ponto B. E depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer o E resultante. Como é que vai ser feito esse E resultante? Vai ser a soma dos dois, ok? Por que aqui agora não vai ser mais o teorema de Pitágoras? Porque embora os campos estejam em sentidos diferentes, um está aproximando e o outro está afastando, eles estão na mesma direção. Se eles estão na mesma direção, não tem como haver um triângulo retângulo. Então, vai calcular o potencial A. Então, vai ser a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9 vezes o QA, dividido pela distância 10 ao quadrado. Aí, acho o campo elétrico A, depois acho o campo elétrico B.
que vai ser K0, né, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga B, 25 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, acha o campo B. Feito isso, né, a gente vai achar o campo resultante. Como é que vai ser feito o campo resultante? Nesse caso aqui, vai dar um campo menos o outro. Por que é um menos o outro? Porque um está sendo aproximação e o outro está sofrendo afastamento. Embora os campos não assumam valores negativos, um vai ser de aproximação e o outro vai ser de afastamento. Então, o campo resultante ou vai ser o campo A menos o campo B, ou o campo B menos o campo A. Ok?